boa tarde a quem nos acompanha pela TVL, aos senhores vereadores, membros da CCJ, a nossa assessoria que se faz presente, vereador Adriano, por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 13 de março, encaminhada por e-mail. Nenhuma manifestação contrária? Então, aprovada, e coletamos as assinaturas. Passamos agora à coleta de assinaturas de redações finais dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar 1773 e projeto de lei número 7631. A matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 1775, de autoria do vereador Marcos da Rosa, que altera a redação do caput do artigo 157 da Lei 2047, 25 de novembro de 74. Para parecer jurídico. Projeto de lei ordinária, número 7635, de autoria do vereador Adriano Pereira, que proíbe a produção de mudas e o plantio de Spathodea campanulata e incentiva a substituição das existentes no município de Blumenau. Em latim, né? É o nome científico em latim, né? Projeto de lei ordinária número 7636, de autoria do vereador Bruno Cunha, que institui a semana de conscientização do pertencimento público no município de Blumenau, também para parecer jurídico. Presidente, o projeto anterior foi pedir parecer, é isso? Isso, sim, senhor. Tá. Só para explicar para vocês, é um nome realmente meio difícil, né? Spathodea campanulata. Eu já falei sobre isso nas sessões. A gente espera que tenha êxito o projeto, porque trata-se daquela planta que, além da sujeira que ela causa nas calçadas, nos passeios, é uma planta que escorregadia, inclusive a flor dela é escorregadia, que pode causar a queda de pedestres, por exemplo, mas muito além desse simples problema, apesar de ser uma planta aparentemente bonita, as flores, enfim, é uma planta nociva, venenosa e tem matado as abelhas, beija-flores, enfim, tem sido muito prejudicial ao meio ambiente. Então, é uma planta que precisa ser substituída por plantas nativas aqui. É uma planta que é conhecida também por ser uma planta invasora, não é nativa aqui do nosso país. É uma planta tida como invasora e tem aí causado um grande prejuízo ao meio ambiente, inclusive, em especial a questão das abelhas, e a gente tem recebido essa demanda aí dos criadores de abelhas do município e a nossa região, e a gente sabe que sem abelhas não há polinização, e aí não há flores, não há frutos, enfim, toda essa situação que a gente precisa realmente pensar numa forma de resolver. Obrigado por poder, embora foi pedido parecer, mas já explicar um pouco também sobre a iniciativa desse projeto. Dando continuidade, analisaremos os projetos com parecer jurídico. O primeiro projeto é um projeto de decreto legislativo, número 1020, que sofreu uma emenda. A autoria do projeto é do vereador Almir Vieira e institui a Comenda Municipal do Mérito Duque de Caxias no município de Blumenau. Passo ao vereador relator com a devida emenda. Perfeito. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas vereadores, equipe técnica dessa comissão e também a população de Blumenau que nos acompanha aqui. Projeto Decreto Legislativo 1020, autoria do vereador Almir Vieira, emenda, institui a Comenda Municipal do Mérito Duque de Caxias no município de Blumenau. Esse projeto recebeu uma emenda. Seguinte, esse projeto recebeu uma emenda de autoria do vereador Alexandre Caminha, que aqui no artigo 2º diz o seguinte: a Comenda Municipal do Mérito Duque de Caxias será conferida pela Câmara Municipal aos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Civis, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiro Militares, que se destacaram no exercício de suas funções constitucionais de defesa da ordem e da preservação da segurança pública, com reconhecimento do mérito em âmbito municipal, estadual ou nacional. Pelo que eu entendi, acho que o vereador Alexandre Caminha pode até dar essa explicação, mas ampliou, na verdade, que considerasse a questão dos corpos de bombeiro militares, né, que não estavam
contemplado, acho que na redação original, acho que comunicou isso também ao vereador Almir, que concordou, e aí foi feita essa emenda modificativa. A questão do projeto aqui, o projeto, né, no ponto de vista constitucional, não tem nenhum vício de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Então, acho bem pertinente, parabenizo o vereador Alexandre Caminha aqui pela emenda também. Voto favorável e recomendo o voto, presidente, tanto na emenda quanto no projeto. Também voto de forma favorável, e é exatamente isso. Foi talvez um equívoco, até conversando com o vereador autor, o vereador Almir, ele realmente pediu até, inclusive, para subscrever conjuntamente, e a pedido de alguns amigos, enfim, que trabalham na área do Corpo Bombeiro, eles questionaram, né, por que não fazer parte o próprio Corpo Bombeiro, e aí foi sanado sem problema algum. Meu voto é favorável. Da mesma forma, voto favorável. Voto também favorável. Voto favorável, encaminho a pauta regimental. O próximo projeto é um projeto de decreto legislativo de número 1038, de autoria do vereador Jens Jürgen Mantal, que cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para as Mulheres e pelo enfrentamento à violência doméstica. Presidente, esse projeto de decreto legislativo 1038, de autoria do vereador Jens Mantal, ementa, cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para as Mulheres e pelo enfrentamento à violência doméstica. O parecer jurídico é muito claro que não há nenhum tipo de vício de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Entretanto, né, a gente tem, na verdade, as nossas comissões aqui, as comissões permanentes, e tem, na verdade, aqui, colocado no parecer jurídico, que o presente projeto pode até prever a criação de uma frente parlamentar, mas a sua consequente instalação e efetivo funcionamento deve aguardar o encerramento de frentes parlamentares já em funcionamento. Então, é essa questão específica aqui, que a gente tem outras frentes parlamentares excedendo o nosso número, né? Mas vamos fazer a discussão aqui quanto à constitucionalidade e depois quanto a essa questão. Aí a efetivação da ocorrência ou não dessa frente parlamentar segue uma ordem aqui colocada. Então, em relação, não tendo nenhum vício aqui jurídico, meu voto é favorável. Seguindo a mesma linha do relator, meu voto também é favorável. Voto favorável. Também voto favorável. Voto favorável e encaminho, então, a pauta regimental. Projeto de Lei Complementar número 1772, de autoria do vereador Ailton de Souza, o Ito, que altera a redação do artigo 16 da Lei Complementar número 657, de 13 de novembro de 2007. Presidente, eu pediria a vista desse processo, até porque ele trata sobre a questão de uma organização no que diz respeito à panfletagem, e eu recentemente tive aí alguns contratempos quando fui fazer e apresentar o nosso trabalho enquanto vereador, e aí talvez eu possa fazer um encaminhamento de uma emenda e aproveitar esse momento e fazer um encaminhamento único, né, a respeito dessas alterações aí de panfletagem no município. Aliás, o projeto do vereador Ito merece todo respeito e carinho, mas não é. O meu objetivo é tentar, talvez, colaborar um pouco mais no que diz respeito a isso. Acho bem pertinente. Então, vistas ao vereador Caminha, do projeto de número 1772. Queria só fazer acrescentar opinião ao vereador Caminha. Eu acho que mais do que a questão de proibir os panfletos, seria interessante a padronização e todas as pessoas terem nas suas residências, propriedades, as caixas de correio, né, caixas de correio adequadas, inclusive, né, para suportar os materiais que são entregues nas residências. A questão de se proibir especificamente a entrega de material, ela tem que ser bem analisada, porque não é porque uma casa que não tem a sua caixa do correio, e aí é nesses casos que ele está se referindo, e aí acaba o material colocado em grade, no portão, no muro, enfim, é que todos os demais vão ser prejudicados, ou não podem ser prejudicados, né? Há muito material interessante que é entregue nas residências, não só de publicidade, mas de informativo também, de orientação, relacionado a campanhas de conscientização na área da saúde, campanhas de vacinação, vários materiais importantes que acessam as residências, e isso não pode deixar de chegar à população.
Encaminho ao vereador relator a emenda número 1 ao projeto de lei complementar de número 1767, de autoria do vereador Ailton de Souza, que acrescenta a seção 3 no artigo 10A ao capítulo 2 da lei complementar 10.060, de 23 de junho de 2016. Emenda número 1 ao projeto. Esse projeto de lei complementar 1767, como dito aqui, autoria do vereador Ailton de Souza, o Ito, emenda acrescenta a seção 3, terceira com o artigo 10, a linha A, ao capítulo 2º da lei complementar 1060, de 23 de junho de 2016. Na verdade, aqui, pelo artigo 1º, que institui o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providências. O vereador apresentou aqui também uma emenda. Que tem um parecer jurídico aqui da emenda. Aqui, emenda número 1. Que a gente teve aqui a colocação extensa, inclusive, do parecer jurídico. A emenda número 1 a esse projeto de lei é uma emenda modificativa e aditiva, que altera o caput e acrescenta parágrafos únicos ao artigo 10, a linha A, com as seguintes redações. Artigo 10º, linha A. Fica estabelecida a carência de até 180 dias para o recolhimento de impostos e taxas municipais, inclusive do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, que estiverem recém-inscritas no cadastro de contribuintes mobiliários a partir da data de expedição do alvará de funcionamento provisório. Parágrafo único. A carência prevista no caput desse artigo para o IPTU será devida apenas às microempresas, empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual que forem proprietários dos imóveis onde desenvolverem suas atividades. O parecer jurídico aqui não vislumbra nenhuma espécie de vício de inconstitucionalidade ou legalidade orgânica, inclusive um parecer jurídico bem extenso aqui colocado pela Procuradoria dessa Casa. Sendo assim, presidente, meu voto é de forma favorável. Também voto de forma favorável, conforme o exposto pelo relator. Favorável. Também voto favorável. Voto de forma favorável, encaminho a pauta regimental. Encaminho ao vereador relator a emenda de número 2 ao projeto de lei 7.616, de autoria do vereador Adriano Pereira, que institui a Semana da Cultura Germânica no município de Blumenau. Perfeito. Projeto de lei em questão, 7.616, autoria vereador Adriano Pereira, emenda institui a Semana da Cultura Germânica do município de Blumenau, e nós tivemos a apresentação de uma emenda número 2. Temos aqui também um parecer jurídico bem amplo aqui da casa. Emenda número 2. É uma emenda modificativa, proposta pelo vereador Ians Mantal, que altera a redação do artigo 1º para os seguintes termos. Artigo 1º. É instituída e incluída no calendário oficial de eventos do município de Blumenau a Semana da Cultura Germânica, a ser realizada anualmente na semana em que recair o dia 25 de julho. Então, a emenda foi em relação à questão da data, né? Foi uma alteração, acho que, em relação à questão da data. A emenda também não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Aí a discussão da aprovação ou não da emenda acho que se dá em plenário, mas aqui nessa casa o meu voto é favorável à emenda. Gostaria, de repente, até se o presidente pudesse colocar o motivo da emenda, o motivo da escolha dessa data. Seria interessante até para quem nos acompanha entender melhor. Sim, eu subscrevi a emenda proposta pelo vereador Ians Mantal. Até, eu acho que eu já havia comentado aqui em reunião da CCJ, no Brasil celebra-se, no Brasil inteiro, a data do dia 25 de julho como a data da imigração alemã ao Brasil. Em 25 de julho de 1824, chegaram os primeiros navios de alemães aqui para colonizar o sul do Brasil, então foi instituída esta data em memória à cultura germânica, em memória aos imigrantes e tudo aquilo que se refere a essa formação cultural teuto-brasileira. E já uma celebração, e para que não haja duas celebrações distintas, né, no município de Blumenau, não faríamos diferente diferente do Brasil inteiro, desta celebração nacional. O vereador Ians Mantal entendeu fazer uma emenda e eu subscrevi para que recaísse
esta celebração na semana do dia 25 de julho. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a contribuição ao meu projeto e meu voto favorável. Eu também voto de maneira favorável, muito embora eu estava aqui discutindo, inclusive, com o vereador Bruno, né, o vereador autor, se ele opinaria ou não. Como trata de obviamente, a gente está aqui no parecer da CCJ, ela é constitucional, então mantenho meu voto favorável e a gente faz a discussão posterior lá no plenário. Apesar de que eu acho que a explicação é bem plausível. Eu também voto favorável. Recebemos uma aula de história aqui do presidente. 1824. 25 de julho. O que acontece é o seguinte, as pessoas não lembram que em 1808, quando a família real veio para o Brasil, a imperatriz era descendente da família real da Áustria e os embaixadores brasileiros, então, falavam alemão. O que acontece é o seguinte, o Napoleão Bonaparte, até para entender, Napoleão Bonaparte, imperador da França, tem uma guerra com a Rússia e a Alemanha não existia como nação. Ao sul havia o Império Austro-Húngaro e ao norte a Prússia e no meio reinos independentes. Para cruzar até a Rússia, Napoleão foi tomando aqueles reinos independentes, entre eles uma região chamada Hunsrück. E então havia um conflito por duas razões. Napoleão Bonaparte subvertia a ordem econômica feudal e falava para os camponeses, olha, a partir de hoje vocês estão livres, podem ir embora. Sim, no começo do século XIX, embora para onde? Ele fez uma pequena reforma agrária, onde aqueles camponeses que não queriam ir embora tinham um pedaço de terreno, mas eles não tinham mais como plantar para sobreviver, tinham um lote no máximo e não tinham para onde ir. Então, tinha uma segunda questão, que como Napoleão Bonaparte não queria que os soldados franceses fossem para o fronte de guerra russa, ele pediu para o filho desses camponeses irem para a guerra. Ele falou, olha, vocês podem ir embora, mas os filhos ficam aqui. E nesse momento, então, chegam os embaixadores do Brasil prometendo àqueles colonos alemães que tivessem o interesse de emigrar para a Nova Terra, para a América, teriam aqui no sul do Brasil, garantido pela coroa, um terreno para plantar, para sobreviver, porque era uma questão geopolítica que o Brasil tinha conflito com o Uruguai. Então precisava que essas fronteiras fossem ocupadas. Essa, de forma breve, é a razão da imigração alemã para o sul do Brasil. Essa CCJ também é cultura, é conhecimento. E a gente pôde ver que também existem Napoleões petistas, fazendo a reforma agrária, com certeza. A reforma agrária foi uma maldade. Foi uma maldade. Imagina a subversão total da economia local. O povo está livre. Mas sabe que isso se compara, vereador Adriano, ao que foi feito com a abolição dos escravos no Brasil. Em determinado momento chegaram e falaram, olha, vocês estão livres, podem ir embora. E agora? Foi de forma, obviamente, guardadas as diferenças. Quando se toma terra, subverte a ordem econômica local, pega o camponês e fala, olha, agora essa terra é minha, vocês podem ir embora. Bom, dando continuidade aqui ao projeto de lei 7.634, de autoria do vereador Yantes Mantal, que dispõe sobre ações socioeducativas no Poder Legislativo nas escolas da rede municipal de ensino de prevenção da violência contra a mulher em Blumenau. Encaminho ao vereador relator. Projeto de lei 7.634, autoria do vereador Yantes Mantal, emenda... Opa, perdão, estava desligado. Projeto de lei 7.634, de autoria do vereador Yantes Mantal, emenda dispõe sobre ações socioeducativas do Poder Legislativo nas escolas da rede municipal de ensino de prevenção à violência contra a mulher em Blumenau. O parecer jurídico aqui aponta alguns vícios, da linha A, vício de natureza formal, por afronto ao regimento interno, e a linha B, vício de natureza formal por afronto ao artigo 2º da Constituição de 88. Entretanto, coloca aqui que esses vícios podem ser sanados por meio da apresentação de emenda supressiva. Então, eu faço, presidente, a sugestão para que seja encaminhado ao gabinete do vereador autor. Seja encaminhado, então, ao gabinete do vereador autor do projeto número 7.634. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar número 1.774, de autoria do vereador Gilson de Souza, que determina o registro no prontuário de paciente pelos profissionais de saúde de indícios de prática de violência contra a mulher no município de Blumenau. Projeto de lei
Projeto de lei complementar 1774, autoria o vereador Gilson de Souza. Ementa determina o registro no prontuário do paciente pelos profissionais de saúde de indícios de prática de violência contra a mulher no município de Blumenau. Registrar aqui, fazer um registro, que é uma ideia bem interessante, estive discutindo com o vereador Gilson, inclusive foi de uma sensibilidade muito grande, me possibilitando, inclusive, né, a coautoria aqui no projeto, mas eu havia dito que entendia, na verdade, que o parecer jurídico ia apontar aqui um vício, e foi o que aconteceu, porque o parecer jurídico aponta aqui um vício de forma insanável em razão da ausência da competência legislativa pelo artigo 22, inciso 1º, inciso 16 da Constituição Federal. Eu acho a ideia bem interessante, é uma ideia que eu faço encaminhamento aqui, acho que o vereador Gilson pode trabalhar como um anteprojeto, trabalha através de indicação com o Executivo, tem um pensamento bem interessante aqui de ajudar nessa questão, mas aí, até para seguir aqui, né, o trâmite que eu venho colocando... Constitucionalidade e a legalidade desta comissão. Exatamente, para seguir aqui o padrão de constitucionalidade e legalidade, né? Inclusive para aqueles que são muito amigos meus, mas a gente tem que seguir o mesmo critério. Então, eu voto pela inconstitucionalidade, né? E fazer esse encaminhamento. Acho que o vereador Gilson já sabe também, que não desista dessa ideia, porque a ideia é muito interessante. Também quero parabenizar o vereador Gilson pela iniciativa. A gente precisa prevenir a questão da prática da violência. Infelizmente, as mulheres não fazem a sua parte, né? Elas acabam, por medo, não indo à delegacia, porque elas sabem que elas podem ter a próxima e talvez o único e último convívio com o seu querido ente, que acaba fazendo esse tipo de violência, mas a gente precisa, de alguma forma, prevenir, e quem sabe aí, através de encaminhamento por parte de anteprojeto, né, o Executivo se sensibilize e nós possamos, quem sabe, de novo, dar um exemplo não só para Blumenau, quanto para o Estado e, acredito, para o Brasil, porque nós não temos algo semelhante a isso. Talvez, até tinha comentado com o vereador Bruno, que nós tivéssemos no corpo, né, embaixo, algo escrito, né, violência à mulher, mas aquilo não significa absolutamente nada. A gente precisa só ver a questão médica, o prontuário médico ele é algo que você não tem como ter acesso a ele, mas acredito que isso já poderia tentar, de alguma forma, ajudar com a questão da violência da mulher. Por isso, pelo parecer, sendo a Comissão, de novo, de Constituição e Justiça, eu voto de forma contrária. Voto com o relator e o vereador Gilson sugere a possibilidade dele estourar o... Voto com o relator e parabenizo o vereador Gilson e sugiro a possibilidade dele fazer um encaminhamento e anteprojeto. Da mesma forma, parabenizar o vereador Gilson e também votar junto com o relator de forma contrária ao projeto e também me coloco à disposição, como líder do governo, para o encaminhamento como anteprojeto. Acompanho o voto do relator e encaminho o projeto ao arquivo. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 7.632, de autoria do vereador Yentes Mantal, que dispõe sobre o programa Empresa Amiga da Segurança no âmbito do município de Blumenau. Projeto de lei 7.632, de autoria do vereador Yentes Mantal, que dispõe sobre o programa Empresa Amiga da Segurança no âmbito do município de Blumenau. O projeto aqui, na verdade, acaba sendo colocado exposto que tem vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie. Vício de inconstitucionalidade formal em toto, em razão da afronta ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Vício de inconstitucionalidade formal em toto, haja vista a usurpação da iniciativa reservada do prefeito para desencadear projetos que disponham sobre atribuições da administração pública local. É importante frisar aqui, presidente, que é muito interessante esse mecanismo de parcerias aqui público-privadas, de trazer a questão da empresa para participar. Eu, inclusive, tenho um projeto meu voltado na parte aqui de proteção animal, que eu encaminhei como um anteprojeto, porque, na verdade, a gente não tem o poder, né, de fazer algo, como diz muito bem colocado aqui no parecer jurídico da casa, de entrarmos numa competência que é do prefeito. Acontece aqui nessa casa que nós tivemos alguns projetos em outros momentos que instituíam a questão de empresas, amigas, enfim, que tiveram pareceres jurídicos contrários, mas tiveram votação favorável. Então isso dá muitas vezes um sentimento de injustiça nessa casa, porque o projeto de determinada pessoa passa, o projeto de outro não passa, sendo que o parecer jurídico aponta as mesmas questões. Eu, desde então, sempre votei pela constitucionalidade e vou manter. Parabenizo o vereador Yentes Mantal, acho que tem vários vereadores trabalhando com essa questão, mas o caminho seria encaminhar como um anteprojeto, e aqui, vereador Alexandre Matias,
em dia de governo, até fazer essa questão, porque, por exemplo, o meu próprio anteprojeto que encaminhei está parado lá umas 3 semanas. Eu acho que a gente pode ter um andamento mais célere em relação a isso, para possibilitar que algumas boas ideias como essa sejam colocadas no papel. Mas eu vou seguir o trâmite constitucional, então, até para ser um critério igualitário, para que ninguém se sinta desprestigiado e a gente faça o mesmo padrão para todos os vereadores da casa, eu vou votar pela constitucionalidade de forma contrária ao projeto. Eu também voto de forma contrária. O projeto merece também todo o seu louvor, muito embora eu acredito que o vereador Ianço, como pré-candidato a deputado estadual, talvez já esteja legislando no que diz respeito à competência do Estado, que, do meu ponto de vista, a segurança é uma competência do Estado, né? Mas, quem sabe, a gente possa fazer esse encaminhamento como anteprojeto e, pela parte legalista, também vou votar contrário ao parecer, muito embora seja grande valia. Só discordando do colega Caminha, acho que a segurança no município também é responsabilidade nossa, de certa forma também. De certa forma também. Eu vou votar contrário seguindo o parecer do relator, mas acho que não vai ter dificuldade o nosso colega parlamentar vereador Inês de ter êxito num possível anteprojeto, algo dessa natureza, até por também ser aí do próprio partido executivo, né? Acho que vai ter facilidade nesse avanço. Também voto contrário. Acompanho o voto do relator e encaminho o projeto ao arquivo. Dando continuidade, encaminho o projeto de lei número 7.633 ao vereador relator. O projeto tem a autoria do vereador Jens-Jürgen Mantal, que dispõe sobre vagas nas escolas municipais ou conveniadas da rede municipal de ensino para crianças vítimas ou filhos de vítimas da violência doméstica. Projeto de Lei 7.633, de autoria do vereador Ians Mantal, ementa dispõe sobre vagas nas escolas municipais ou conveniadas da rede municipal de ensino para crianças vítimas ou filhos de vítimas de violência doméstica. Para ser jurídico aqui é muito claro, presidente, que por todo exposto o projeto possui vício formal de iniciativa insanável, razão das providências pretendidas do projeto impor atribuições aos órgãos do Poder Executivo. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Ou seja, na verdade, a competência para regulamentar e para dispor sobre este tema, essa ideia que a ideia é interessante, é do prefeito e não dessa Casa Legislativa. Então seria mais um caso para encaminhar via anteprojeto, né? Então não posso aqui, pelo critério que venho adotando desde o início nessa CCJ, votar de forma distinta do que seguir a questão do parecer jurídico e votar pela inconstitucionalidade, ou seja, contrário ao projeto. Também voto de maneira contrária. Quero parabenizar o vereador Iens pela iniciativa. Às vezes nós mesmos acabamos apresentando algum projeto que, depois do parecer, obviamente com o parecer, demonstra que ele é inconstitucional, enfim. Me espanta, né, o vereador Iens, com 7 mandatos, estar vindo ainda projetos dessa natureza aqui para a CCJ. Mas isso não quer dizer que o mérito do projeto não é extremamente importante e que não tem o apoio e o incentivo para que ele dê prosseguimento a essa iniciativa, faça o anteprojeto e leve essa ideia adiante, que de fato aqui é muito importante. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e espero que tenha êxito esse projeto. Sigo o voto do relator e voto de forma contrária. Sigo o voto do relator, cumprimento o vereador Jens. Tenho certeza que, ao ser encaminhado na forma de anteprojeto, será acolhido pelo governo municipal dentro das suas possibilidades. Então, acompanhando o voto, encaminho ele ao arquivo. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores para analisar mais 1, 2, 3, 4, 5 projetos que não estavam pautados, mas chegaram com parecer jurídico da Procuradoria-Geral, da Casa. Se não houver manifestação contrária, passaremos à análise deles. Eu discordo, não tenho conhecimento desses projetos, não estavam na pauta. Eu concordo, até porque a análise aqui não é do conteúdo, a análise é constitucional. Uma vez que elas têm parecer jurídico, não tem por que a gente pedir a tramitação aqui. Eu voto de forma favorável, presidente. Eu também voto de forma favorável para que a gente possa, até porque esse projeto já passou aqui pela casa e ele saiu para o parecer jurídico, né? Acho que a gente tem que só para dar celeridade, né? Da mesma forma, até pelo tempo, nós temos ainda 25 minutos da CCJ, pelo regime
da comissão, então acredito que seria interessante a gente já votar isso e já limpar a pauta. Eu quero deixar só claro, presidente, que a minha contrariedade é justamente pelo tempo sequer de poder ter lido esses projetos, visto esses projetos, até porque não estavam na pauta regimental. Então, quero deixar essa contrariedade, não por o intuito de obstruir a passagem deles aqui na CCJ, mas por entender que é ruim quando se faz dessa forma projetos, tanto aqui como às vezes já ocorreu de chegar durante a sessão e para plenário também projetos em votação em regime de urgência urgentíssima, enfim, mas aí quando acontece até aqui dentro da própria comissão, que é a primeira aqui da casa, daí penso eu que de certa forma pode ser prejudicial para a nossa análise e consciência do que a gente está votando aqui, só para que fique bem claro. Entendo a vossa manifestação. Todavia, devo lembrar que ele já passou pela CCJ na última semana, quando deu entrada para o parecer jurídico. Então, ele já está tramitando na casa faz alguns dias, e ele recebeu o parecer jurídico, todavia não há tempo de ser pautado, que era a data de ontem. Por isso também a gente consulta aqui aos vereadores, para saber se há a maioria, se há um entendimento para analisá-los. E como disse o vereador Bruno, a análise aqui não é da materialidade do projeto, mas sim da constitucionalidade. Então, eu encaminho o projeto de lei complementar o número 1776, de autoria do Executivo, que institui o serviço de acolhimento em família acolhedora no município de Blumenau. Esse projeto de lei complementar 1776, autoria do Poder Executivo, instituindo o serviço de acolhimento em família acolhedora no município de Blumenau. O parecer jurídico, presidente, aponta que o exposto não padece o projeto nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Eu acho que a explicação depois, o próprio líder de governo quanto ao conteúdo faz em plenário, mas aqui, reforçando que é uma análise constitucional, o parecer é muito claro, então meu voto é favorável. Também, por questão constitucional, voto de maneira favorável. Favorável. Também voto favorável. Voto de forma favorável e encaminho a pauta regimental. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 7.638, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Instituto Parque das Nascentes, IPAN, e a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI. Projeto de lei 7.678, autoria Poder Executivo, ementa autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Instituto Parque das Nascentes, IPAN, e abertura de crédito adicional especial no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI. O parecer jurídico, presidente, aponta que não há nenhum tipo de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica, inclusive coloca que este posicionamento é um posicionamento também defendido pelo IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, faz, na verdade, aqui a advertência para como envolve a questão de finanças, que tem um olhar muito especial da Comissão de Finanças dessa casa. Tendo em vista que esse projeto aprovado aqui vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças, então eu voto de forma favorável. Também voto de forma favorável, até porque, salvo me engano, estava comentando aqui com o líder do governo, já existia esse encaminhamento aí desse orçamento para o próprio instituto, né, que é o IPAN, na verdade, do Parque das Nascentes. Parque das Nascentes, né, e da continuidade é um projeto que é maravilhoso. Eu voto favorável. E assim, O valor total deste auxílio é de R$140 mil, é isso? que acho que é mesmo de 10 mil por mês, 12 né? 12 mil por mês. É o mesmo do ano passado, se eu não me engano, né? E aqui não discrimina onde vai ser aplicado esse recurso?
Aí depois o IPAM é que presta contas com a prefeitura, né? Na verdade, Mediante plano o de Instituto apresenta um plano de trabalho a posteriori para que então seja executado e depois uma prestação de contas. Já vem sendo feito já há bastante tempo. Na verdade, praticamente o que mantém lá, né, praticamente é o que mantém a estrutura lá da a gente do, vê do na Parque região das lá do Nascentes. Grande Garcia, desses parques locais lá, praticamente boa parte daquilo que tínhamos no passado como atrativo turístico e natural, abandonado, né? O próprio parque, o antigo Parque do BEP, por exemplo, enfim, desprezo total, abandono total, e outros locais na região lá também fechados, inclusive, sendo fechados, outros fechados, como fecharam lá a Mina da Prata lá também, para visitação das cavernas, e tantos locais ali bonitos que tem naquela região, infelizmente estão bastante abandonados, e por isso que é o questionamento, né? Tem recursos nesse sentido que... Aliás, hoje, às 7 horas da noite, se eu não me engano, lá no hotel que tem na Mina da Prata, haverá uma palestra. É o presidente da Via Credis, o Moacir Krambeck, e o ex-prefeito Félix Tais, falando sobre o desenvolvimento do turismo naquela região. Félix Tais comentava hoje, numa entrevista na Rádio CBN, que esteve lá final de semana, no hotel da Mina da Prata, e havia pernambucanos e gente de outros estados do Brasil aproveitando aquela região muito bonita de Blumenau, que de fato também deve ser conhecida pelos blumenauenses e é visitada por turistas do Brasil inteiro e de outros países. Inclusive, presidente, na função aqui de presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente até discutiu muito com o vereador Alexandre Caminha, já que ele é da região sul da cidade também, né? Necessidade de discussão maior do turismo ecológico. Fizemos até uns encaminhamentos e indicações para o Poder Executivo, para que a gente possa ampliar essa discussão. Então, bacana saber desse evento, não estava sabendo da existência desse evento, mas que bacana que essa discussão, de certa forma, aí tem sido dada na cidade. Houve um rompimento daquilo tudo que havia, se eu não me engano, pela criação da reserva do Parque Nacional do Serra do Itajaí, né? Por isso que então, o Faxinal do BEP hoje está fechado. Então, o Faxinal do BEP, tudo isso desde que o governo federal fez o parque, e assim, com boa intenção, né, acabou prejudicando a dinâmica que havia até então, com a incorporação de todo aquele território, toda aquela... Eu acho que era dever, inclusive, do município, né? Buscar formas de, em parcerias, seja com o governo federal, seja com o Instituto, com a instituição que lá tem a responsabilidade de cuidar e não está conseguindo cuidar, porque deve ter duas pessoas lá para cuidar de toda aquela área. Agora, o que não dá para a gente aceitar no nosso município é ter esses locais abandonados, desprezados e não acessíveis à população. Acho que, de alguma forma, deveríamos também ir ao encontro de soluções coletivas, de parcerias, enfim, para buscar resolver essa questão. Eu vou manifestar meu voto favorável aqui, no intuito de que esses recursos serão aplicados nas proteções de nascentes do rio. Aproveitando até, inclusive, naquela região. Como é a região que eu moro, enfim, o acesso tem melhorado bastante. Isso eu posso fazer um depoimento aqui, né? Tem melhorado bastante, parte do executivo a gente tem cobrado bastante, inclusive com a disposição de algumas baias de segurança, que já era pedido há muito tempo. Mas lá no Faxinal do BEP, eu tive lá recentemente, na verdade no início do ano, e realmente lá, em função, como bem disse o presidente, né, em função da criação do Parque Nacional e essa manutenção, todas as casas, todos os moradores não vivem mais lá. É triste, entende? Assim, eu já vivi o Faxinal do BEP há muitos anos atrás, inclusive tem uma igreja e hoje não tem mais histórica absolutamente lá, nada lá. O governo federal, quando implantou o parque, não tinha nenhum programa, né, para que pudesse haver a continuidade do fortalecimento, ou que a continuidade. E o ICMBio, naquele momento, ou outros órgãos, não sei, causaram uma tensão muito grande entre os moradores de lá. Inclusive, a maioria não foi indenizada ainda, né? É complicado, é uma situação, de fato... A vida da natureza foi mantida, e eu posso dizer isso porque a gente nota a diferença, sabe? Hoje tu vê muito mais mata, muito mais verde. Agora, por outro lado, a gente acaba abrindo mão do convívio do pessoal com aquilo lá. Eu acho que talvez tivesse realmente programas que tivessem o incentivo de ir como escola, né? Não como depredação, que eu acho que agora já o ser humano está começando a aprender isso, né? Mas eu acho que era realmente importante que a gente pudesse reestruturar aquilo lá. Talvez esse projeto seja o início disso, né? Está aberto, né, para o turismo ecológico, está para trabalhos de conscientização com as crianças das escolas da rede de ensino, uma série de questões que tem preservação do patrimônio histórico. Lá tem uma igreja lá muito antiga lá que
está bastante depredada, enfim, o povo lá até se reuniu, fez alguns eventos para tentar recuperar ela, mas é difícil, né, a própria comunidade conseguir recuperar aquele patrimônio. Eu passei por lá também, fiquei muito triste de ver aquilo que, pelo menos antigamente, se podia circular em meio àqueles atrativos, aquelas belezas, e hoje está daquela forma. Vereador líder. Senhores, eu, da mesma forma, voto favorável a esse belíssimo projeto do Executivo, a qual tive a honra também de poder articular junto ao Executivo para que ele se tornasse realidade. Parabenizar o presidente Alexandre Fernandes por essa sensibilidade e esse convênio, que, como já foi falado por outros vereadores, dão a possibilidade do Instituto realmente cumprir o seu papel de mantenedor das nascentes no município de Blumenau. Eu acho que é de extrema importância e o SAMAI realmente vem fazendo o seu papel também na preservação dos mananciais da cidade de Blumenau. Voto de forma favorável, acompanho o voto do relator e encaminho a pauta regimental. Encaminho o projeto de lei número 7.639, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento da administração direta do município. Presidente, projeto de lei 7.639, autoria Poder Executivo, ementa autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento da administração direta do município. Vamos ver os valores aqui. Aqui, na verdade, o valor é de R$2.000. R$2.000 em regime de urgência colocado aqui. O parecer jurídico é favorável, né? Só faz claro, né, a questão aqui de ser acompanhado pela diretoria financeira aqui, já que envolve dinheiro público. Mas meu voto é favorável. Pelo parecer de constitucionalidade, também meu voto é favorável, mas, bom, enfim, era isso. É que eu até olhei, pensei nos 2 bilhões. Até olhei, pensei nos 2 bilhões, mas eu tô falando 2 bilhões. Trata-se de apoio da área da piscicultura e desenvolvimento rural. O voto é favorável. Também voto favorável. Voto favorável e encaminho a pauta regimental. Encaminho ao vereador relator projeto de lei de número 1777, de autoria do Executivo, que estabelece requisitos especiais para elaboração e aprovação de projetos de edificação e reforma de prédios públicos municipais no âmbito do distrito da Vila Itoupava. Presidente, como já lido aqui, Lei Complementar 1777, autoria Poder Executivo, a emenda estabelece os requisitos especiais para elaboração e aprovação de projeto de educação e reforma de prédios públicos municipais no âmbito do distrito da Vila Itoupava. O parecer jurídico não aponta nenhum vício de legalidade ou inconstitucionalidade, sendo assim, voto de forma favorável. Também, pelo exposto no parecer jurídico, voto de maneira favorável. Esses requisitos especiais, eles estão respeitando as questões de patrimônios históricos daquela região, enfim, tem pareceres aqui dos institutos afins que tratam das questões dos patrimônios históricos da Vila Itoupava. Construções de Chaimel, etc. Não tem parecer nenhum, né? Eu acho que isso é uma discussão que a gente pode fazer lá no plenário, entende, sobre isso. Mas quando a gente vota aqui, aporta o nosso voto aqui em um projeto que não tem pareceres que seriam interessantes terem anexados aos projetos, é preocupante. Só faço essa manifestação. Não só o parecer jurídico. Elaboração e aprovação de projetos e edificação, não fala do passado, fala só do futuro. Ele fala do futuro, não do passado, né, vereador? Ele fala só do projetos.
A elaboração de aprovação de projetos de edificação de reforma de prédios Edificação, públicos. reforma, ampliação. Aqui no projeto tem um item que prevê a valorização e qualificação da arquitetura tradicional trazida pelos imigrantes de origem alemã e a vedação de uso de estilos arquitetônicos estranhos à paisagem local. Então, era isso que eu tinha aqui questionado, embora não tenha parecer, tem algo previsto no projeto. Voto favorável. Da mesma forma, voto de forma favorável. Acompanho o voto do relator, favorável. Encaminho a pauta regimental, encaminho ao vereador relator projeto de lei número 7.637, de autoria do Executivo, que oficializa a denominação de próprios municipais localizados no distrito de Vila Itopava e da outras providências. Presidente, esse projeto de lei 7.637, de autoria do Poder Executivo, ementa oficializa a denominação de próprios municipais localizados no distrito da Vila Itopava e da outras providências. O parecer jurídico aponta aqui que há um vício material sanável por causa da falta, da ausência da certidão de registro de óbito das pessoas homenageadas, né? Então, mas diz aqui que é possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica, comunique o Executivo sobre o fato para que este querendo apresente mensagem suprindo as ausências indicadas. Então, na verdade, ele é constitucional, mas ele tem uma necessidade aqui de encaminhamento de certidões que não foram apresentadas e essa comissão pode deliberar. Talvez o líder do governo poderia explicar Eu gostaria só de explicar melhor. Esse projeto, na realidade, ele institui placas de inauguração de pessoas que já faleceram há bastante tempo, né? São pessoas que já estão lá de forma prioritária, mas que precisam ter a formalização desta casa para que seja uma coisa legal. Eu gostaria de lembrá-los de que teve o projeto 7510 de 2017, que colocou nome nas pontes do centro da cidade de Blumenau, como Adolfo Konder, Jorge Lacerda, Irineu Bornhausen, Udo Deck, e também não tiveram anexos às certidões por motivos óbvios, e da mesma forma essas pessoas que lá estão também são pessoas de relevante história na nossa cidade, pessoas que já faleceram há mais de 2 séculos, então, por isso, a dificuldade de conseguir as certidões de óbito. Presidente, inclusive, eu estive aqui, né, como membro da CCJ no ano passado, a gente passou por uma situação de um projeto muito similar, onde, na verdade, o procedimento, justamente por essa explicação, a explicação da dificuldade de conseguir a documentação, foi plausível e a gente passou. E como naquele momento votei dessa forma, então eu voto pela constitucionalidade aqui, vendo que essa questão não vai alterar, na verdade, um intuito ou recorrer em qualquer problema grande de legalidade, eu voto favorável. Eu também, seguindo o parecer do relator, eu também voto de forma favorável, até porque ele apresenta, né, ele pode ser sanável, né, como mesmo disse o parecer jurídico. Então, eu voto de maneira favorável. E conforme a explicação do líder do governo também. Voto favorável. Da mesma forma, voto favorável. Agradeço o entendimento dos demais vereadores. Realmente, como eu coloquei, seria a título simplesmente de se colocar de forma legal uma coisa que já existe lá. Então, também voto de forma favorável. Acompanho o voto do relator, entendo e compreendo a explanação feita pelo vereador Matias, líder do governo, e algumas coisas a gente não precisa comprovar, né? Por exemplo, Alameda Duque de Caxias, vamos pegar a certidão de óbito do Duque de Caxias, eu acho que não faz sentido. São nomes reconhecidos que prestaram serviço à sociedade daquela região e que merecem o nosso crédito, o nosso respeito e homenagem à memória dessas pessoas que contribuíram para o engrandecimento do município de Blumenau, em especial da Vila Itopava. Sendo assim, dou por encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.